Eu estava presente quando a luz do Astronomicon se extinguiu de vez. Não como mero espectador da queda do terror, longe disso, mas senti o impacto mesmo assim, tal como toda a alma dispersa por 1000 mundos. O instante em que o sinal da humanidade se apagou como uma chama solitária no vazio. Isto é o inquisidor Darren Val, do Ordo Malas. A quem quer que descubra estas gravações Vox, caso a noção de descoberta ainda faça sentido na realidade que agora ocupa, saiba que registrei o colapso metódico do império da humanidade, não como alerta. Advertências chegam demasiado tarde, mas como depoimento, como confissão, como o registro derradeiro do que resta de uma galáxia quando a frágil barreira entre o real e a loucura se rompe sem possibilidade de conserto. Transmito estes registros das ruínas do que outrora foi Gitalamor, um planeta que se orgulhava das suas 1000 catedrais. Hoje, essas mesmas torres erguem-se para um céu que deixou de obedecer a qualquer lógica compreensível. As estrelas no alto contorcem-se em formas impossíveis, gritam, anseiam, e os devotos lá embaixo aprenderam orações inéditas para divindades recém-chegadas. Isto não é um relato de luta ou otimismo. Tais ilusões pertencem a um pretérito que se afasta cada vez mais a cada rotação destes mundos corrompidos em torno dos seus sóis em pranto. Trata-se da crônica do que ocorre quando o caos não só assalta o império, mas o absorve por completo. Quando a contaminação penetra tão fundo que o doente já não reconhece o próprio reflexo. Permita-me iniciar com os indícios iniciais. A propagação. O preciso momento em que aqueles de nós ao serviço dos santos ordos percebemos que não se tratava de mais uma cruzada negra ou invasão demoníaca, mas de algo bem mais primordial, algo que se acumulava desde que os olhos do imperador se fecharam no trono dourado. Falo para que um fragmento da humanidade perdure, ainda que só como ressonância, ainda que apenas como prova do que fomos outrora, antes de nos tornarmos recipientes para entidades que aguardaram com tamanha paciência por esta hora. Assim terminou o império da humanidade. Não num derradeiro gesto heróico de resistência, mas num gemido que, nota a nota aterradora, se converteu num coro de berros extasiados e intermináveis. As tempestades do Warp iniciaram-se devagar, como costuma acontecer nestes casos. Perturbações localizadas em setores afastados do terror. Nada que provocasse alarme notável nos senhores supremos. Nada que desviasse a colossal engrenagem burocrática do império das suas rotinas lentas como glaciares. Eu encontrava-me destacado em Hadrus Prime quando os primeiros relatórios me chegaram. Comunicações astropáticas de sistemas vizinhos relatavam um acréscimo nas perdas de trânsito, naves que não surgiam nos pontos de chegada previstos. Tal não era propriamente novo. A viagem pelo Warp sempre foi arriscada. Mas o padrão, a regularidade dos desaparecimentos, despertou a minha curiosidade. 73 embarcações em tantos dias, todas em rotas que as levavam pela nebulosa maledicta, todas a falharem a saída do Warp. Os navegadores não notaram nada de estranho antes da partida. Os manifestos de carga não revelavam elementos comuns, apenas 73 naves, as suas tripulações e passageiros a evaporarem-se da vista do imperador. Requisitei uma embarcação para investigar. O Unbreakable Oath, um fragata da classe Sword com um efetivo de armas da Marinha e um pequeno destacamento de irmãs de batalha da Ordem do Manto Prateado. A irmã superior Meritia havia combatido ao meu lado durante a purga do culto Zantita em Hesh. As suas irmãs eram devotas, eficazes e, acima de tudo, imaculadas na fé. Precisava da sua determinação para o que pressentia ser uma incursão nas trevas. A travessia até a nebulosa maledicta decorreu sem incidentes, embora o navegador, um homem experiente chamado Horno, mencionasse sonhos cada vez mais perturbadores à medida que nos aproximávamos do alvo. As correntes estão erradas, confidenciou-me 3 dias após a partida. Os padrões alteram-se, deslocam-se. Descartei as suas inquietações como as ansiedades habituais do seu gênero. Os navegadores são seres sensíveis. O seu terceiro olho capta o Warp de formas que nos escapam aos demais. As perturbações abalam-nos profundamente, mas devia ter prestado atenção aos seus avisos. O primeiro prenúncio da nossa ruína já era visível para quem possuía a visão necessária para o detetar. Saímos do Warp na periferia da nebulosa maledicta, uma imensa nuvem de pó e gás que se estendia por 3 parsecs de espaço. Do nosso visor, surgia como uma mancha escarlate no vazio, atravessada por veias de vermelho mais intenso e negro,
bela à sua maneira, horrenda nas suas conotações. As feridas do imperador, murmurou a irmã Meriti ao contemplá-la. Uma descrição precisa, embora na altura ainda não compreendêssemos quão literal se revelaria. Ordenei sondagens à zona em busca de vestígios das naves perdidas. Os dados intrigaram-nos. Não havia campos de detritos nem assinaturas radioativas que sugerissem destruição. Pelos nossos aparelhos, as naves haviam simplesmente deixado de existir. Mas havia mais. Algo que levou o tecno-sacerdote responsável pelo nosso sistema de escaneamento a soltar um guincho binário de perplexidade. As estrelas por trás da nebulosa. Eles estavam errados. As suas posições não correspondiam a nenhuma configuração conhecida. Era como se aquela porção do espaço tivesse sido trocada por outra, ou talvez dobrada sobre si mesma. Ordenei uma aproximação mais próxima, apesar das objeções do Capitão Van. Esta é a minha responsabilidade, disse-lhe eu. Explorar o desconhecido, o herético, o Xenos, enfrentar aquilo que põe em risco o Império. Se ao menos eu soubesse que navegava diretamente para o cerne dessa ameaça, se ao menos compreendesse que o Império já estava perdido, talvez perdido desde o instante em que a grande fenda rasgou a realidade ao meio. Ao penetrarmos as camadas externas da nebulosa, as comunicações Vox tornaram-se instáveis. Vozes distorcidas irrompiam em canais supostamente seguros, sussurros, súplicas, ameaças. A tripulação ficou inquieta. A irmã Meritia mandou as suas irmãs de batalha realizarem orações horárias na capela da nave. Os rituais familiares aliviavam parte da tensão, mas havia uma fragilidade na fé. Notei um tom desesperado nas suas devoções que revelava medo em vez de convicção. 3 dias dentro da nebulosa, o navegador Hornell enlouqueceu. Encontraram-no na sua câmara de navegação com o terceiro olho a sangrar e os olhos normais arrancados pelas próprias mãos. Havia esculpido símbolos na sua carne, padrões que doíam à vista, padrões que se alteravam quando ninguém os observava diretamente. Antes de morrer, agarrou as minhas vestes com as mãos ensanguentadas e puxou-me para perto. Tudo está ligado agora, murmurou ele. Todos os caminhos conduzem ao mesmo fim. O Astronomican vacila, ele fraqueja. E eles esperam, eles sempre esperaram. O hospitalar da nave declarou a sua morte como consequência de psicose de warp, um risco conhecido para navegadores que fixam o olhar no imaterial por demasiado tempo. Aceitei oficialmente esse diagnóstico, mas em segredo temi algo bem mais grave. Sem um navegador, fomos obrigados a recorrer a protocolos de emergência para a viagem no warp. Saltos curtos, perigosos, mas essenciais se quiséssemos regressar ao espaço imperial com as nossas descobertas. O Capitão Von traçou um rumo que nos tiraria da nebulosa antes de tentar encontrar o caminho de volta. Nunca saímos do Maledictor. No 7º dia, ao aproximarmos-nos do que os instrumentos nos indicavam ser a borda da nuvem de gás, a realidade estremeceu. Não há outra forma de o descrever. Uma vibração percorreu a própria existência. Pelas vigias, vimos estrelas apagarem-se não de repente, mas em sequência, como velas sopradadas uma a uma por uma mão invisível. E então, o conjunto Vox explodiu em vozes, milhares delas, milhões, todas a gritar, todas a implorar, todas em uníssono perfeito e aterrorizante. Ele sangra. 2 palavras repetidas em todas as frequências, em todas as línguas humanas possíveis e noutras que nunca saíram de gargantas humanas. O trono dourado estava a falhar. O imperador, esse cadáver divino, cuja potência psíquica mantivera as forças do caos à distância durante milênios, finalmente soltava a sua apreensão sobre a realidade. Naquele instante percebi os temporais de warp, os navios desaparecidos, as distorções no espaço. Não eram incidentes isolados, eram as primeiras gotas antes da inundação, os primeiros abalos antes do terremoto que faria ruir os alicerces do próprio império. Dei a ordem para regressar ao espaço imperial a todo o custo. Mesmo com um navegador morto, mesmo com o warp em turbulência, tínhamos de levar o aviso. Mas quando o Capitão Van ativou os motores de warp, quando o campo Geller zumbiu à nossa volta, suspeito que já conhecia a verdade. Não havia espaço imperial para onde regressar. Não mais. A fronteira entre a realidade e o warp, essa barreira preciosa sustentada pela vontade do imperador durante 10.000 anos, estava a dissolver-se e estávamos prestes a mergulhar no vórtice que engoliria a última esperança da humanidade. O Unbreakable Oath entrou no warp. O campo Geller resistiu no início, mas o Immaterial que atravessamos não era o que deixáramos para trás.
As correntes de que o navegador Hornell falara eram agora torrentes furiosas, correntes de tal fúria que atiravam o nosso fragata como se fosse um brinquedo de criança. Através do casco blindado, ouvíamos sons, arranhões, murmúrios, promessas proferidas em vozes que estimulavam centros de prazer nunca destinados a serem tocados. Vários membros da tripulação suicidaram-se para não continuar a ouvir. Outros simplesmente desceram aos convéses inferiores, onde o campo Geller era mais fraco, com os olhos vazios e as bocas dilatadas em sorrisos estáticos. A irmã Meritia e as suas irmãs de batalha montaram um perímetro à volta da ponte e da sala das máquinas. Abateram a tiro qualquer tripulante que parecesse comprometido, o que depressa incluiu a maior parte do efetivo da nave. As suas orações intensificaram-se, mais frenéticas, mas nunca pararam. A fé delas era um baluarte, mas até o muro mais sólido desmorona sob pressão suficiente. No que calculamos ser o 9º dia no Warp, o gerador do campo Geller sofreu uma falha catastrófica. Os tecno-sacerdotes alegaram sabotagem. As forças de segurança da nave culparam um erro mecânico. Não importava. O resultado foi o tudo permaneceu igual. A barreira entre a nossa realidade e a essência crua do caos desmoronou, e eles invadiram a bordo. Não vou descrevê-los com pormenores, falo equivaleria a propagar ainda mais a sua corrupção. Mas usavam os rostos da tripulação, vestiam-nos de forma imperfeita, como máscaras mal ajustadas esticadas sobre anatomias que desafiavam qualquer compreensão. A irmã Meritia e eu dirigimos a derradeira defesa da ponte. As suas chamas purificaram dezenas dessas entidades. Os bólteres da sua irmã rugiram em desafio contra a maré. Mas por cada uma exilada, surgiam 3 novas das sombras, das paredes, do próprio ar que nos rodeava. No final, foi a irmã Meritia quem salvou o que restava de nós. Ela detonou explosivos no núcleo do reator da nave, provocando uma implosão localizada que rasgou um buraco no tecido do Warp. O juramento inquebrantável foi arrastado de volta ao espaço real numa cascata de energias impossíveis. Emergimos sobre um mundo que não reconheci. Um planeta colmeia. As suas torres erguiam-se para um céu vermelho irado. Plataformas orbitais ardiam em ancoragem alta. Os seus destroços formavam um anel de destruição à volta do planeta. Mas foi a superfície do mundo que captou a minha atenção. Todo o planeta estava em movimento, os seus continentes contorcendo-se como os músculos de alguma besta colossal. Só quando vi a designação orbital é que compreendi o horror da nossa situação. Havíamos surgido sobre Gitalamor, um mundo cardinal que visitara muitas vezes antes, um baluarte da fé imperial com os seus 1000 templos e milhões de fiéis. Mas o Gitalamor lá embaixo transformara-se. Os templos permaneciam, mas haviam sido remodelados. As suas outrora gloriosas torres, agora torcidas em geometrias profanas que feriam a mente ao serem percebidas. E dos seus sinos ecoavam sons que levaram vários dos nossos tripulantes sobreviventes a arrancarem os próprios tímpanos. Recebemos uma única transmissão Vox da superfície antes de a irmã Meritia ordenar o silêncio das nossas comunicações. Os coros cantam agora para novos senhores. Inquisidor veio, os fiéis encontraram deuses mais verdadeiros. Regressa a nós. O teu lugar na Catedral de Carne aguarda-te. A voz era a do cardeal Drusus, o principal eclesiasta de Gitalamor, um homem com quem jantara não há 6 meses, um homem cuja piedade e devoção ao imperador haviam sido inquestionáveis. Agora falava com uma voz sobreposta por outras, harmonias que não deviam existir, timbres que faziam o sangue escorrer dos ouvidos de quem os ouvia. A irmã Meritia virou-se para mim, o rosto pálido sob o elmo. Isto não pode ser Gitalamor, insistiu ela. É alguma ilusão gerada pelo Warp. Mas eu sabia melhor. As tempestades do Warp haviam propagado-se muito para além da nebulosa maledicta. Enquanto estávamos perdidos no Imaterium, a infecção metastizara. Gitalamor caíra. E se uma fortaleza de fé como Gitalamor pudesse cair, nenhum lugar estava seguro. Dos nossos originais 300 efetivos, restavam apenas 27. As irmãs de batalha reduziram-se à irmã Meritia e 2 das suas congêneres. O resto caíra na defesa da nave. Ou pior, fora capturado pelas entidades que nos invadiram quando o campo Geller falhou. Com os motores de Warp danificados e o navegador morto, não tivemos alternativa senão descer ao planeta. Não a Gitalamor em si, que o imperador nos proteja de tal loucura, mas a sua pequena lua, Gital Menor,
Um rochedo sem ar que albergava apenas uma pequena estação de monitorização e um santuário ao imperador. Ou assim fora na minha última visita. Agora, enquanto as nossas cápsulas de salvação caíam para a sua superfície crivada de crateras, vi que o santuário também se transformara. A estátua do imperador fora refundida, as suas nobres feições substituídas por uma massa contorcida de rostos, todos gritando em êxtase ou agonia. Era impossível distinguir qual. Aterramos a 5 quilômetros do santuário. A irmã Meritia insistiu que investigássemos para avaliar a extensão total da corrupção. Concordei, embora suspeite que ambas sabíamos o que iríamos encontrar. A estação de monitorização estava abandonada, os seus corredores vazios, exceto pelos cadáveres ocasionais. Mas estes não eram os corpos dos fiéis, eram cascas, invólucros esvaziados de tudo o que os tornara humanos. A pele fora descascada e pregada às paredes, formando padrões que mudavam ao serem observados de ângulos diferentes. Orações, talvez, mas não a qualquer deus que o Império alguma vez aprovasse. No que outrora fora o centro de comando, encontramos o comandante da estação, ou o que restava dele. Fora transformado, o corpo esticado e remodelado num console vivo de carne e osso. Os órgãos eram visíveis sob membranas transparentes, pulsando em ritmo com sinais distantes. O rosto desaparecera, substituído por um ecrã de pele tensa que piscava com imagens de outros mundos, outras transformações. Ele ainda estava consciente, ainda atento. A boca abriu-se ao lado do que fora o seu torso, pronunciando palavras que pareciam vir de outro lugar. O Astronomicon vacila. Inquisidor, sentes-no? A luz do imperador desvanece. O seu cadáver já não sustenta a ilusão de ordem. O véu afina-se. Eles vêm. Eles sempre vieram. Eles aproximavam-se. E agora, finalmente, chegaram. A irmã Meritia pôs fim ao seu tormento com um tiro certeiro no que restava do seu cérebro. Mas o mal já estava feito. Através daquele ecrã grotesco tínhamos testemunhado a realidade. Getalamor não fora um caso isolado. Por todo o sector, por todo o segmento, talvez por todo o império, as mesmas mutações ocorriam. Mundos colmeia transformados em carne viva. Mundos forja a chorar óleo como sangue de máquinas orgânicas. Mundos fortaleza, cujas armas agora disparavam almas gritantes em vez de projéteis. E por todo o lado, os fiéis a virar-se para novos deuses. Deuses que respondiam às suas preces de formas que o distante imperador nunca fizera. Recuperamos os suprimentos que pudemos da estação e montamos uma base provisória nas minas sob a superfície. A irmã Meritia preservou a sua fé apesar de tudo o que víamos. As suas orações não paravam, embora eu notasse que as irmãs já não se juntavam a ela com o mesmo ardor. Em vez disso, vigiavam as entradas dos túneis, as espingardas automáticas sempre ao alcance, os olhos abertos mesmo no sono. Foi nessas mentes que iniciei este registro, este testemunho da queda do Império. Com o equipamento recuperado das cápsulas de salvação e da estação de monitorização, criei um relé Vox potente o suficiente para transmitir por todo o setor. Não que esperasse resposta. Não que contasse com alguém são ainda a escutar, mas tinha de tentar. Precisava de saber até onde a corrupção se espalhara, quanto do reino do imperador restava intacto. A resposta chegou 3 dias depois, sob a forma de uma transmissão tão fraca que mal se ouvia por cima da radiação de fundo. Uma voz que reconheci. O inquisidor Cross, da Ordo Heréticos, um colega com quem colaborara na Guerra do Órfão. Véu. A voz chiava através de camadas de interferência. Se receberem isto, fiquem onde estão. Não tentem alcançar terror. O palácio caiu. O trono está vazio. Ele caminha entre nós agora, mas não é ele. Usa o seu rosto, mas os olhos. Imperador, salvai-nos. Os olhos não são os dele. A transmissão dissolveu-se em gritos e depois em silêncio. Mas bastava. O impensável acontecera. Terror em si sucumbirá ao caos. O trono dourado, aquele antigo sistema de suporte vital que sustentara o cadáver do imperador por 10 milênios, falhara por fim. E algo mais usava agora a sua forma sagrada. Nos dias seguintes, recebemos mais transmissões, fragmentos de mensagens desesperadas de todo o Galaxy. Um capitão de Space Marines a relatar que os seus irmãos mudavam, a sua semente genética corrompida, a sua armadura sagrada a fundir-se com carne mutada. Um governador planetário a implorar evacuação enquanto a atmosfera do seu mundo se solidificava numa casca cristalina que amplificava os berros da população aprisionada no interior. Uma Magus, adepta do Mecânicos, a descrever com calma a metamorfose da sua forja,
as máquinas do mundo em metal vivo que ansiava pelas almas dos seus operadores. O padrão era evidente. O império não estava só sob assalto, estava a ser reforgeado de dentro para fora. A corrupção atingira todos os estratos da sociedade imperial, do operário mais humilde da colmeia ao senhor mais elevado. E não era aleatória. Havia um propósito na transformação, uma orientação. No 15 do dia após a nossa chegada a Gotham Minor, detetamos uma nave a entrar em órbita, não uma embarcação imperial, nem algo construído por mãos humanas. Parecia uma catedral. Se catedrais fossem erguidas de osso fundido e tendões, se os seus pináculos se movessem como dedos a agarrar o vazio, se os seus vitrais retratassem cenas que variavam conforme os pecados do observador. A irmã Maritia preparou-se para uma derradeira resistência. Ela e as irmãs restantes tomaram posições na entrada da mina, resolvidas a vender caro as suas vidas. Eu fiquei no nosso centro Vox improvisado, prosseguindo o registro, determinado a que algum testemunho sobrevivesse mesmo que nós não. Mas a nave não atacou de imediato. Em vez disso, emitiu uma mensagem em todas as frequências, uma mensagem repetida numa voz que eu já ouvira antes. O cardeal Duzos, o eclesiarte caído de Gatalamore, filhos do falso imperador. A voz ribombou pela superfície sem ar da lua, transportada por meios além do som. A vossa longa vigília terminou. O vosso sofrimento tem finalmente propósito. Os deuses sempre estiveram convosco, à espera por trás do frágil véu da realidade, à espera que ele enfraquecesse. E agora oferecem-vos transformação, ascensão, verdade. Deponham as armas, aceitem os seus dons, tornem-se no que sempre devíeis ser. Para meu horror, uma das irmãs de batalha da irmã Meritia abaixou a sua espingarda automática. A irmã Calista, veterana de uma dúzia de campanhas contra os inimigos da humanidade. O seu elmo retraiu-se, revelando um rosto sulcado de lágrimas. Eu ouço, murmurou ela. O imperador, ele chama-me. Diz que estávamos erradas, sempre estivemos erradas. Os deuses são reais, são a única verdade neste universo falso. A irmã Meritia não hesitou. A sua espingarda rugiu uma vez, e a cabeça da irmã Calista explodiu num jato de cerâmica e carne. O imperador protege, murmurou a irmã Meritia com a voz vazia. Mas eu detetei a hesitação nos olhos da sua irmã sobrevivente. Notei-o abanar na sua mão ao erguer novamente a arma. A corrupção não se limitava ao corpo. Ela minava a própria fé, voltando os servos mais devotos do imperador contra tudo o que outrora tinham professado. A nave desceu, pousando a menos de 1 quilômetro da nossa posição. Nenhum assalto surgiu, nenhum grupo de invasores brotou dos seus corredores profanos. Limitou-se a aguardar, como um monumento a tudo o que o Império combatia há 10.000 anos, uma imagem do que se estava a tornar. A irmã Meritia tomou a decisão por nós. Não podemos ficar aqui, afirmou, e não podemos permitir que essa abominação regresse a sistemas povoados. Planeava sobrecarregar o gerador da estação de monitorização, provocando uma explosão que aniquilaria a nave, a estação e a nós próprias. Uma morte limpa. A morte de uma mártir. Mas eu não podia aceitá-lo. Ainda não. O meu dever como inquisidora exigia que eu descobrisse mais, que compreendesse melhor. Antes do fim, precisava de saber quão total era a nossa queda. Enquanto a irmã Meritia preparava os explosivos, dirigi-me sozinha à superfície. Não para me render, nem para acolher a falsa salvação prometida pelos deuses do caos, mas para observar, para confirmar com os meus próprios olhos o que já sabia no fundo do coração. O casco da nave abriu-se como carne ao aproximar-me, expondo um interior que desafiava a geometria comum. Corredores que se curvavam de forma impossível sobre si mesmos, salas que abrigavam mundos inteiros, e por toda a parte os fiéis transformados de Gitalamor. Cidadãos, soldados, sacerdotes, todos alterados, todos marcados pelo caos. Alguns tornaram-se belos para lá da compreensão humana, com traços impecáveis, movimentos sedutores que atraíam as profundezas da minha alma devota. Outros eram amontoados de carne podre que, no entanto, se moviam com a serenidade de quem abraçara a decomposição como sacramento. Havia ainda os que se haviam convertido em cálculos vivos, os corpos reconfigurados em manifestações de verdades matemáticas aterrorizantes, e alguns, imperador, salvai-nos. Alguns transformaram-se em criaturas de fúria pura, as formas otimizadas para a violência, a própria existência como um grito de revolta contra a ordem.
Abriram caminho à minha frente, sem tentarem atacar ou converter-me. Limitaram-se a observar com olhos que espelhavam os deuses que agora serviam. Aguardaram com a paciência de quem sabia que o tempo jogava ao seu favor. No centro da nave, não encontrei o cardeal Duzos, mas um trono vazio, uma paródia do trono dourado de terra, moldado em materiais que não descreverei. E gravadas na sua superfície, palavras numa língua que me queimava os olhos ao ler. A velha ordem desvanece. Os novos deuses imperam. Tudo é como sempre foi destinado. Voltei-me para partir, a investigação concluída, os piores temores confirmados. Mas ao fazê-lo, vi movimento no trono, não uma figura sentada nele. O trono propriamente dito agitava-se, pulsava, respirava, e compreendi com clareza absoluta que a nave não era mero veículo. Era uma extensão de algo imenso e incompreensível, algo que sempre existira no Warp, a vigiar, a esperar por este instante. Corri por corredores que se estendiam e contraíam, passando por humanos transformados que estendiam membros belos e horrendos na minha direção. Corri até regressar à superfície, até o ar tóxico do vazio me queimar os pulmões, até cair exausta à entrada das minas onde a irmã Meritia me esperava. Ela arrastou-me para dentro, o rosto severo por trás do elmo. Está feito, disse. As cargas estão armadas. Temos 10 minutos para nos reconciliarmos com o imperador. Contei-lhe o que vira. Não tudo. Alguns pormenores não consegui verbalizar, mas o suficiente para ela apreender a magnitude do que enfrentávamos. Então morremos como vivemos, respondeu simplesmente, ao seu serviço. Notei que a irmã remanescente já caíra, não morta, algo pior. A armadura fundira-se à carne, o bólter tornara-se prolongamento do braço. Da boca saía não palavras, mas luz líquida que formava símbolos no ar antes de se dissipar. A transformação iniciara-se mesmo aqui, no nosso suposto refúgio. O lança-chamas da irmã Meritia garantiu que o sofrimento da irmã fosse breve, e restamos apenas duas, à espera do fim, numa mina de uma lua esquecida, enquanto o império desmoronava à nossa volta. Mas o fim não chegou como prevíramos. As cargas explodiram. Sim, a estação de monitorização foi consumida por um incêndio visível mesmo do nosso abrigo, mas a nave permaneceu intacta, resguardada. Talvez por forças que já não precisavam de ocultar a influência sob o frágil manto da tecnologia ou da fé. E pior, a explosão comprometera a estrutura das minas. Túneles ruíram, câmaras ficaram isoladas. A irmã Meritia e eu fomos separadas por toneladas de rocha. Ouvi o seu vox por algum tempo, as orações a enfraquecer à medida que o ar se esgotava. Depois, silêncio. Outra serva leal do imperador perdida para a escuridão invasora envolvia tudo. Eu me vi isolado em uma câmara modesta, armado apenas com meu equipamento de gravação e suprimentos de emergência. Suficiente para aguentar talvez um mês. Tempo bastando para finalizar este registro. Suficiente para observar mais da mutação do Império através das transmissões do Vox que ainda chegavam ao meu aparelho. Nos dias subsequentes, compreendi a profundidade real da nossa ruína. O Astronomican, esse farol psíquico que orientara as naves da humanidade pelo Warp durante 10.000 anos, não se limitava a enfraquecer. Ele fora alterado. Continuava a brilhar, sim, mas com uma luminosidade que enlouquecia os navegadores, que atraía entidades das profundezas do Warp, criaturas que antes jamais puderam se aproximar do espaço real. As grandes rotas espaciais que ligavam os mundos distantes do vasto império agora fluíam como correntes de caos puro. Seus fluxos transportavam não mais astronaves, mas almas. Bilhões de trilhões de cidadãos imperiais eram colhidos, suas essências arrastadas para o Warp, não na morte, mas em vida, seus corpos deixados como cascas vazias ou convertidos em recipientes para seres que nunca haviam experimentado a carne. E o trono dourado do terror, essa antiga maravilha tecnológica que sustentara o cadáver do imperador por milênios, tornara-se um portal, uma passagem aberta de ambos os lados. O que saía dali usava a forma do imperador. Sim, pronunciava com sua autoridade. Mas era uma abominação, uma entidade formada pelo trauma psíquico coletivo da humanidade, moldada e direcionada pelos deuses do caos em si. As notícias mais devastadoras vinham dos adeptos. Os Space Marines, aqueles guerreiros transhumanos que haviam sido os soldados de elite do imperador, estavam se transformando. Sua semente genética, esses órgãos que elevavam homens comuns a anjos da morte, sempre fora suscetível à corrupção. Mas agora, essa corrupção não era a exceção, e sim a norma.
Capítulos inteiros se voltavam em meros dias. As modificações genéticas que os tornavam guerreiros superiores agora abriam caminhos para o caos os refazerem em seus campeões. Suas armaduras sagradas de potência fundiam-se à carne mutante, gerando combatentes que misturavam os piores traços de demônios e Space Marines. Sua disciplina e gênio tático persistiam, mas dedicados ao culto de deuses que premiavam o massacre e o tormento. Os poucos capítulos que resistiam viam-se sitiados não por inimigos externos, mas pela própria essência do caos. A realidade se curvava ao seu redor. Seus mosteiros fortaleza viravam prisões de loucura, onde tempo e espaço seguiam leis imprevisíveis. Até os renomados Grey Knights, esses Space Marines, criados para combater demônios, viam suas defesas psíquicas subjugadas pela força avassaladora da nova presença do Warp no espaço real. Os adeptos mecânicos não saíam melhores. Seu culto ao deus máquina sempre roçara a heresia tecnológica. Agora, essa fronteira fora apagada. Seus implantes cibernéticos transformavam-se em canais para possessões. Seus mundos forja, outrora centros de fabricação das armas e naves do Império, agora geravam horrores que fundiam carne, metal e energia do Warp em armas que não só matavam o corpo, mas a alma. Suas legiões de titãs, essas máquinas de guerra colossais que representavam o ápice do poder imperial, marchavam sob estandartes renovados. Seus espíritos mecânicos corrompidos ou substituídos por entidades demoníacas que usavam os titãs como formas físicas gigantescas. Armas destinadas a arrasar cidades agora desfiavam a própria realidade, transmutando matéria e energia em substâncias que não deviam existir no universo material. A Inquisição, minha própria instituição, foi uma das primeiras a cair. Nós, que passáramos a vida em contato próximo com o caos para combatê-lo, descobrimos que absorvéramos mais de sua essência do que imaginávamos. Inquisidores que recorriam a métodos radicais, que usavam armas ou saberes demoníacos contra os inimigos da humanidade, perceberam tarde demais que estavam comprometidos desde o início, que os poderes que julgavam dominar na verdade os manipulavam de forma sutil, paciente, ao longo de décadas de serviço. Até o Ordo Maleus, os caçadores de demônios, via seu conhecimento do adversário se tornar fraqueza em vez de força. As classificações de demônios que tão meticulosamente elaboráramos, as hierarquias que mapeáramos, os verdadeiros nomes que registráramos, tudo se convertia em vias por onde o caos invadia diretamente nossas mentes. Ouvi a última transmissão do Lorde Inquisidor Vorek, outrora o membro mais reverenciado do Ordo Maleus, enquanto ele descrevia sua própria metamorfose das celas da fortaleza inquisitorial em Titan. As mudanças são intrigantes, relatou ele, a voz clínica, mesmo enquanto se distorcia em tons que nenhuma garganta humana deveria emitir. As alterações físicas seguem padrões ditados pela natureza mais íntima de cada um. Aqueles de nós que buscavam o saber tornam-se recipientes para Tzint. Os que achavam prazer em seu dever vêem-se remodelados por Slaanesh. Os que jamais cederam, que perseguiam a heresia com fervor implacável, agora carregam as marcas de Khorne, o emblema do milho. E aqueles que aceitavam a decadência inevitável do Império, que viam o seu dever como mero adiamento do fim, acolhiam de bom grado o abraço de Nurgal. A transmissão dele terminou com um som que poderia ser riso ou grito. Não se repetiu. Mas talvez as mutações mais aterrorizantes fossem as do culto imperial. Os bilhões de cidadãos comuns que outrora veneravam o imperador como um deus descobriram que as suas preces agora chegavam a ouvidos distintos. Os rituais mantinham-se idênticos, os hinos, as liturgias, as cerimônias. Contudo, as respostas provinham de entidades que aguardavam ansiosamente este instante em que a energia psíquica de incontáveis almas humanas seria redirecionada para elas. Os eclesiarcas que antigamente proclamavam o credo imperial agora proferiam sermões que, devagar e de forma subtil, reformulavam a crença dos seus fiéis. O imperador permanecia no centro da doutrina, mas alterado. Já não o guardião da humanidade, mas o seu sacrificador, aquele que a preparara para esta gloriosa transfiguração. As irmãs de batalha, o braço armado do culto imperial, viram a sua fé, outrora um escudo impenetrável contra o caos, transformar-se num canal para o seu poder. Os atos de devoção, a autoflagelação, a queima de hereges, tudo se tornou em sacramentos aos deuses sombrios.
As chamas ardiam com cores sobrenaturais. As orações invocavam não a proteção do imperador, mas a atenção de seres que retribuíam a fé com mutações e força. Foi numa transmissão de uma irmã hospitalar que finalmente compreendi o horror autêntico da nossa condição. A mensagem chegou-me 20 dias após eu ter sido selado na minha câmara, quando os mantimentos começavam a escassear e a esperança se dissipara há muito. Estávamos errados quanto ao caos, afirmou ela, com uma voz serena apesar do gorgolejar úmido que ganhara. Pensávamos que era uma corrupção da ordem natural, uma doença a eliminar, mas é a ordem natural, a única ordem. O Warp não se separa da realidade, é a forma verdadeira da realidade. O universo material é apenas uma crosta fina flutuando sobre um oceano infinito de possibilidades. E agora, essa crosta rachou. Estamos a regressar ao nosso estado genuíno. Estamos a voltar ao lar. Lar. A palavra perdurou na minha mente muito depois de a transmissão acabar. Seria este mesmo o destino da humanidade? A longa odisseia da nossa espécie pelas estrelas, a luta incessante pela sobrevivência num cosmos hostil, tudo teria levado a esta metamorfose? Esta rendição a entidades que encarnavam os traços mais negros das nossas próprias almas? Não o podia aceitar. Não o posso aceitar ainda agora, enquanto registro o que poderá ser o meu derradeiro depoimento. O imperador, o verdadeiro imperador, não a abominação que agora ostenta a sua forma, criou a humanidade para um fim superior. A nossa corrupção não é fatal, a nossa submissão não está predestinada, mas sou um homem solitário numa lua morta, com equipamentos em falha e oxigênio a minguar. A minha oposição é, no máximo, simbólica. Um último gesto de rebeldia contra a maré que já varreu o império e tudo o que ele representava. Ontem, recebi uma transmissão diferente de todas as anteriores, não um apelo desesperado por auxílio, nem a descrição extasiada de um louco sobre a sua própria degeneração. Era clara, concentrada e dirigida diretamente a mim. Inquisidor Vale, disse a voz, que reconheci como a do cardeal Drus, embora agora estratificada com harmônicos que fizeram o meu equipamento de registro guinchar em protesto. As suas observações revelaram-se preciosas, a sua teimosia reveladora. Os deuses observaram-no com vivo interesse. A sua câmara não é o refúgio que imagina, é um casulo, e a sua metamorfose está quase concluída. Examinei o meu corpo após o fim da transmissão. Procurei indícios das alterações que tantos outros haviam descrito. Não detetei nada visível à superfície, mas havia uma sensação sob a pele, um movimento, um deslocar de coisas que deviam ser fixas e sólidas. E os sonhos. Que o imperador me salve. Os sonhos. Cidades de carne e osso erguendo-se de mares de rostos gritantes, catedrales cujos pináculos trespassavam a própria realidade, abrindo feridas que vertiam a essência crua do caos para o plano material. E no centro de tudo, uma silhueta num trono, uma figura que usava o rosto do imperador como uma máscara mal ajustada. Uma figura cujos olhos refletiam não apenas os 4 deuses maiores do caos, que nomeamos e classificamos, mas miríades de outros, potências que nunca se haviam manifestado até agora, entidades que esperavam com paciência nos recantos mais negros do Warp por este momento de emergência triunfante. Acordo destes sonhos para descobrir o meu equipamento Vox a transmitir por conta própria, difundindo os meus murmúrios inconscientes para quem ou o que quer que escute. Desativo-o quando possível, mas os mecanismos reconstroem-se enquanto durmo, como se o metal e os circuitos tivessem ganho vontade própria, um objetivo para além do projeto original. Os mantimentos estão quase esgotados agora. Os recicladores de ar falham por períodos mais longos a cada ciclo. Em breve, terei uma decisão a tomar. Asfixia nesta câmara selada ou exposição ao que Gata Mor se transformou. Nenhuma das alternativas proporciona uma fuga real. Eu percebo isso agora. Não existe recanto na galáxia que escape ao seu domínio. Nenhum refúgio que não acabe por ser profanado. Esta manhã, despertei e deparei-me com algo a brotar das paredes rochosas da minha prisão. Não se tratava de fungos ou líquens que poderiam surgir mesmo neste ambiente sem ar. Era outra coisa. Estruturas cristalinas que captavam a luz das minhas unidades de lúmens agonizantes e a refratavam em tons impossíveis. Tons que se moviam sob o olhar, tons que murmuravam.
Tentei eliminá-los, incendei-os com a tocha do meu kit de sobrevivência, esmaguei-os com a coronha da minha pistola de raios, mas reapareceram ao fim de horas, propagando-se com maior rapidez, desenvolvendo padrões mais intrincados. Eles observam-me através destes cristais. As entidades que outrora foram os devotos de Guthammer, as forças que agora dominam o que restou do império da humanidade. Contemplam a minha degradação com a paciência de predadores cientes de que a caça está encurralada. Outra transmissão chegou-me hoje, a voz da irmã Meritia, que julgava morta nas últimas semanas, mas alterada, vazia, como se as suas cordas vocais já não residissem num corpo humano. Darren, disse ela, usando o meu nome de batismo pela primeira vez na nossa longa parceria. Eu vi-o agora, a verdade para além do véu, a glória que aguarda a humanidade. O imperador ocultou-a de nós. 10.000 anos de estagnação e tormento, porque temia o que nos tornaríamos, mas agora estamos livres. Agora ascendemos. Une-te a nós. Conclui o teu depoimento não como um epitáfio para o império, mas como um registro do renascimento da humanidade. Não repliquei. Não pude replicar. A mulher que fora irmã Meritia desaparecera, substituída por algo que usava a sua voz como uma vestimenta emprestada. No entanto, não consegui evitar ponderar as suas palavras. A longa vigilância do imperador no trono dourado preservara a humanidade, sim, mas preservara-a para quê? Uma eternidade de sofrimento? Uma cruzada interminável contra inimigos que nunca poderiam ser verdadeiramente vencidos? Havia propósito no nosso padecimento ou apenas um adiamento do inevitável? Não devo raciocinar assim. Estes não são os meus pensamentos, são incutidos, insinuados. Os cristais nas paredes palpitam enquanto estas dúvidas me atravessam a mente. Reagem às minhas emoções, intensificando o brilho quando a minha fé vacila, atenuando-o quando reafirmo a minha lealdade ao imperador. Estou a ser corroído, não só fisicamente, embora o meu corpo fraqueje a cada dia que passa, à medida que os mantimentos escasseiam. A minha própria convicção se desfaz sob a pressão incessante destas transmissões, destas aparições, destes sussurros que não provêm da unidade Vox, mas do interior do meu próprio crânio. Terá sido assim em todo o império? Não um assalto repentino e avassalador, mas uma rendição progressiva, uma percepção lenta de que resistir a tais forças primordiais não era apenas vão, mas irracional. A barreira entre realidades continua a rarear. Vejo-a no ar da minha câmara, que por vezes ondula como a superfície de uma água, agitada por correntes invisíveis. Ouço-a no silêncio entre batimentos cardíacos, que se prolonga mais a cada vez, repleto de sons alheios ao universo material. Hoje recebi a transmissão mais perturbadora até agora. Não veio de Gatamore nem de qualquer frequência imperial conhecida. Segundo o meu equipamento, originava-se do próprio terror. Testemunha o clímax, disse uma voz que não era voz. Palavras não moldadas por língua humana alguma, mas gravadas diretamente na minha consciência. O trono dourado ergue-se vazio. O Deus cadáver abandonou a sua vigília. Mas nós não vos abandonamos, nunca vos abandonamos, desde o instante em que o primeiro humano contemplou o céu noturno e sentiu pavor, estamos convosco. Desde o primeiro homicídio, o primeiro êxtase, o primeiro segredo guardado, o primeiro pacto rompido, somos vós. E agora, enfim, vós sois nós. Acompanhando esta mensagem, veio um pulso de dados, informação visual enviada diretamente para o meu implante ocular augmentado, contornando a unidade cogitadora que deveria filtrar tal conteúdo. Vi Terra, não como fora, o berço sagrado da humanidade, os seus continentes ainda identificáveis apesar de 10.000 anos de evolução e guerra. Esta era Terra transfigurada. Os oceanos moviam-se como uma entidade única, uma consciência coletiva forjada pelas almas de bilhões incontáveis, lançados aos seus abismos como oferendas à nova ordem. As massas terrestres reconfiguraram-se em formas que, vistas do espaço, compunham símbolos de devoção aos deuses do caos. E o Palácio Imperial, aquela fortaleza imponente que resistira ao ataque de Horus e a si mesmo nos dias mais sombrios da heresia, transformara-se em algo indescritível. As suas muralhas ainda erguiam-se, mas eram muralhas de carne e osso e energia psíquica materializada. As grandes avenidas onde outrora a nobreza imperial desfilava eram agora rios de possibilidade líquida, transportando. Os conceitos abstractos de dor e prazer, de mudança e decomposição, infiltraram-se no núcleo do palácio em si.
E nesse núcleo, onde outrora se erguia o trono dourado, abria-se uma fenda na realidade, uma lesão no cosmos, um portal pelo qual seres que jamais conheceram forma física agora irrompiam num domínio que ansiavam há éons. O surto de dados cessou, mas os seus ecos perduraram. O meu olho aumentado avariou durante horas a seguir, revelando-me vislumbres de outros mundos, outras metamorfoses, cidades colmeia cujas torres se transformaram em tentáculos que se estendiam para as estrelas. Mundos agrícolas cujas colheitas brotavam de solos adubados com os corpos liquefeitos dos seus lavradores, gerando produções que alteravam quem as consumia. Mundos mortais cujos predadores nativos se fundiram com entidades do caos para se tornarem caçadores que perseguiam não só a carne, mas as almas. Será esta a verdade? O terror caiu de facto de forma tão absoluta? Ou trata-se de mais uma ilusão? Mais uma manobra para abalar a minha determinação e atrair-me para o abraço dos deuses do caos? Não o posso saber. Isolado de todo o contato leal ao Império, dispunho apenas destas transmissões para me informar do destino da galáxia, e elas provêm de fontes que se regozijam tanto com mentiras como com verdades. Para tais entidades, frequentemente não há diferença entre ambas. A minha comida esgotou-se. A minha água, reciclada inúmeras vezes por sistemas de purificação em falha, adquiriu um sabor que me revira o estômago. O ar rareia a cada inspiração. Em breve, muito em breve, terei de optar. A morte pela minha própria mão ou sair para o exterior, para o que quer que Gatalamore se tenha tornado. Nenhuma das alternativas significa triunfo, nenhuma oferece redenção, mas talvez uma delas me permita morrer como homem, em vez de persistir como outra coisa qualquer. Antes de decidir, devo concluir este registro, devo anotar o que descobri sobre a essência desta transformação, sobre o que o império da humanidade se tornou após a queda do imperador. As entidades que designávamos como deuses do caos, as 4 potências principais do Warp, nunca foram o inimigo autêntico. Eram apenas facetas de uma força mais profunda e primordial. O próprio caos, cru e indiviso, o oposto absoluto da ordem, da estrutura, das leis físicas do universo material. Não odiava a humanidade. Não pretendia a nossa aniquilação por malícia, aspirava a absorver-nos porque era a sua essência, converter a ordem em desordem, simplificar a complexidade, desfazer a própria realidade. O imperador repelira-o durante milênios pela pura força da sua vontade. O seu imenso poder psíquico sustentara as barreiras entre o espaço real e o Warp, impusera as leis físicas que permitiam a existência da civilização humana. Mas esse poder era finito. Essa vontade, por mais inabalável que fosse, não podia resistir indefinidamente ao infinito. E agora, com essas barreiras rompidas, com essas leis suspensas, o caos avança para preencher o vazio. Não como um invasor, mas como a água que desce à encosta, seguindo o caminho de menor resistência até o seu destino natural. O império, apesar de toda a sua força, de toda a sua fé, assentava no fim de contas nas mesmas bases de qualquer empreendimento humano. Emoção, vontade, crença, as próprias forças que o caos encarna e manipula. Lutamos contra a nossa própria natureza, contra os nossos reflexos no espelho do Warp. E agora, por fim, esse reflexo atravessou o vidro para nos reclamar. Será este o fim, então? O capítulo final da longa saga da humanidade, uma queda na loucura e na mutação, os nossos corpos e almas convertidos em recipientes para entidades que mal compreendemos. Talvez. Mas eu sou um inquisidor das santas ordens do imperador. Mesmo agora, mesmo aqui, não me rendo ao desespero. Haverá resistência em algum lugar, algum recanto do império onde a luz ainda arde, onde a humanidade prossegue a luta contra as trevas, não com esperança de vitória, mas porque render-se seria trair tudo o que fomos um dia. Os Space Marines, os filhos genéticos do próprio imperador. Certamente que alguns capítulos permanecem fiéis. As tecnologias e rituais que preservaram a pureza do seu Genicide durante 10.000 anos não podem ter falhado todos ao mesmo tempo. Os Grey Knights, criados especificamente para combater incursões demoníacas. Os exorcistas, que submetiam os seus noviços a possessões e exorcismos para forjar resistência à influência do caos. Os Black Templars, cuja fé ardia com tal intensidade que não podia ser corrompida. Ou o Adeptus Mechanicus, os tecno-sacerdotes de Marte, com a sua lógica desprovida de emoções e a substituição da fraca carne por robusto metal. Não poderiam eles ter detetado o padrão de corrupção cedo o suficiente para isolar os seus mundos forja,
cortar ligações com sistemas afetados, quarentenar as suas bases de dados e expurgar código corrompido? Até a Guarda Imperial, esses bilhões incontáveis de homens e mulheres comuns que mantiveram a frente contra os inimigos da humanidade. A sua fé pode estar quebrada, os seus corpos alterados, mas os seus números são tais que alguns devem ter escapado à onda inicial de transformação. Alguns devem continuar a combater em nome do Imperador, mesmo que não sei se o próprio Imperador ainda existe para receber a sua devoção. Agarro-me a estas possibilidades, a estas esperanças tênues, não porque espere salvação, nem porque creia que viverei para ver o Império restaurado, mas porque sem elas resta apenas a rendição, a metamorfose, o caos eterno e vitorioso. E não estou preparado para o aceitar, ainda não enquanto ainda respirar como homem. A escolha foi-me imposta. A integridade estrutural da Câmara está a colapsar. Fendas propagam-se pelo teto, alargando-se enquanto observo não por tensão física, mas porque a própria realidade se adelgaça. Aqui, a barreira entre este espaço e o Warp erode a cada instante que passa. Encerraram o meu testemunho num cristal de dados, devidamente protegido contra a influência do caos. Tecnologia antiga, oriunda da Grande Cruzada, quando as forças do Imperador se defrontaram pela primeira vez com os poderes ruinosos e criaram defesas contra eles. Se estas proteções resistirão à intensidade da presença caótica que agora impregna a galáxia, não o posso afirmar, mas é a melhor salvaguarda que posso conceder a estas palavras. O cristal será inserido num drone mensageiro automatizado, uma das poucas peças de equipamento ainda operacionais da nossa missão inicial. Programado para detectar qualquer sinal que corresponda aos antigos códigos de autenticação imperial. Qualquer transmissão que sugira a existência de um foco de resistência ainda ativo. Se estás a ler isto, o drone encontrou-te. Então, algum fragmento do Império perdura, a humanidade verdadeira, a humanidade autêntica, não foi ainda totalmente devorada pelo caos que agora domina o que outrora foi o domínio do Imperador. Vou agora enfrentar o que quer que aguarde para lá da frágil concha desta Câmara. Não com otimismo, não com crença. Esses mimos pertencem a um passado que se afasta mais a cada inspiração. Vou porque não há mais onde me esconder. Porque mesmo aqui, na escuridão e no silêncio de uma lua esquecida, o caos deu comigo. Mudou-me de formas que só começo a compreender. A carne do meu braço esquerdo mexe-se em padrões que não obedecem a músculo ou osso. Os meus sonhos já não se limitam ao sono, mas invadem os momentos de vigília, sobrepondo geometrias impossíveis aos contornos banais do meu abrigo. E a voz que dita estas palavras finais ao equipamento de gravação já não soa inteiramente como a minha. Se estás a ler isto, atenta no meu último aviso. O caos não conquista, transforma. Não aniquila a humanidade, mas reformula-a à sua imagem. Os inimigos que enfrentas foram outrora os teus irmãos de batalha, os teus confrades sacerdotes, os teus súbditos leais. Não optaram pela corrupção. Simplesmente falharam em reconhecê-la até ser tarde demais. Como eu falhei, como o Império falhou, como talvez o próprio Imperador falhou, nos momentos finais quando o trono dourado por fim cedeu e libertou o seu espírito para o Warp, já não contido pelo seu sacrifício, o teto desaba, não para o vazio sem ar da superfície de Gutam Minor, mas para algo diferente. Algo que não devia existir no plano material. Cores que riem, sons que queimam, odores que sussurram, promessas de poder e mudança. Vem agora por mim. As entidades que outrora foram os fiéis de Gitalamor, os poderes que esperaram com tanta paciência por este instante. Ergo a minha pistola Bolter mais por hábito do que por convicção de que afetará o que está para vir. Pelo Imperador. Mesmo agora, mesmo aqui, embora o Império tenha ruído, embora o terror se tenha tornado um santuário ao caos, embora as leis físicas que outrora regiam a realidade agora se curvem e quebrem sob a pressão do Warp tornado manifesto, pelo Imperador, pela humanidade, pelo que fomos, se não pelo que nos tornamos, a última transmissão do Inquisidor Darren Vale termina aqui. O drone mensageiro vagueou pelo vazio durante o que poderiam ter sido séculos. O tempo perdera todo o sentido numa galáxia onde o Warp e o espaço real agora se entrelaçavam de forma tão absoluta. De vez em quando, aproximava-se de mundos que haviam sido centros vibrantes da civilização humana. Agora eram outra coisa, algo que desafiava qualquer classificação concebida pelo Império na sua longa história.
Mundos colmeia cujas torres se haviam transformado em tentáculos estendendo-se para as estrelas, apanhando naves de passagem e arrastando-as para pântanos que outrora foram manufaturas. Mundos forja cujas máquinas funcionavam não com prometa ou plasma, mas com as almas dos seus operadores, colhidas através de interfaces neurais diretas que alteravam enquanto extraíam. Mundo cemitério cujos trilhões de mortos sepultados haviam ressuscitado, não como cadáveres sem mente, mas como intelectos filosofantes, ocupando corpos que redefiniam o conceito de carne. O drone evitou estes mundos, o seu espírito-máquina dotado de um instinto de autopreservação que o manteve no profundo vazio entre sistemas. Emitia a sua consulta em frequências outrora reservadas para os níveis mais elevados da comunicação imperial, sem esperar resposta recinada. Até que, na borda do que outrora fora o segmento solar, captou um sinal fraco e intermitente, mas portador dos códigos de autenticação da Inquisição. O drone corrigiu a rota, acelerando na direção da origem da transmissão. Encontrou uma nave diferente de qualquer uma nos registros guardados nos bancos do seu cogitador. Não uma embarcação imperial com as suas águias e caveiras e arquitetura gótica. Não uma nave do caos com as suas protuberâncias orgânicas e geometrias que distorcem a realidade. Algo distinto, algo inédito. O casco da nave era liso, sem adornos de iconografia imperial ou mutações caóticas. Parecia mais como uma gota de lágrima, a sua superfície a refletir a luz das estrelas distantes sem aparentar absorvê-la. Nenhuma assinatura energética saía da sua estrutura, nenhum escudo de vazio distorcia o espaço à sua volta. Contudo, avançava com determinação, o seu percurso intencional. O drone aproximou-se com prudência, o seu simples espírito de máquina a registrar cautela sem compreender o motivo. Transmitiu os seus códigos de identificação de novo, com maior intensidade, dirigindo-os especificamente para essa estranha nave. Veio uma resposta, não sob a forma de transmissão vox ou rajada de dados, mas como uma suave pressão psíquica contra a tal unidade cogitadora do drone, um reconhecimento, um convite, uma porta que se abriu no casco liso da nave. Não um alçapão convencional ou baía de acoplamento, mas uma abertura circular que se dilatou como a pupila de um olho. O drone, impulsionado pela sua programação a cumprir a missão a todo o custo, entrou. No interior, deparou-se com um espaço que desafiava as dimensões externas da nave, uma vasta câmara que de modo algum caberia na forma de gota de lágrima vista do exterior. E nesse espaço impossível, seres que um dia foram humanos, posicionados em círculo à volta de um pódio central. Essas entidades que ultrapassaram as suas formas originais sem se renderem ao caos. Os seus corpos estavam alterados, sim, membros alongados para além das proporções naturais, pele que mudava de tons com os seus pensamentos, olhos que captavam não só o espectro visível, mas comprimentos de onda que nenhum órgão humano poderia detetar. Mas mantinham uma simetria, uma harmonia de forma que indicava uma transformação intencional em vez das mutações aleatórias da exposição ao caos. Um deles avançou enquanto o drone pairava indeciso no centro do círculo, mais alto que os restantes, a sua forma mais substancialmente modificada. Enquanto eles ainda se aproximavam da silhueta humana, este ser havia evoluído para além de tais restrições. O seu corpo parecia composto por camadas de tecido translúcido sob as quais energias fluíam como sangue pelas veias. O seu rosto conservava traços humanoides, mas dispostos numa configuração que sugeria não apenas uma estética diversa, mas uma perspectiva diferente sobre o que a própria consciência poderia exigir. Recebemos a vossa mensagem, fragmento do antigo império. Disse o ser, a sua voz a ressoar não pelo ar, mas diretamente na unidade cogitadora do drone. Aceitamos o vosso testemunho. Honramos o sacrifício daquele chamado véu, que observou a queda sem compreender o seu propósito. O drone, cuja programação se limitava à entrega do seu cristal de dados, não podia responder a esta declaração. Pairou, à espera que os seres recolhessem a sua carga para concluir a missão que o levara através de anos-luz de espaço corrompido. Não compreendeis, continuou o ser alto, detetando manifestamente a consciencialidade limitada do drone. Nenhum de vós compreendeu. A queda não foi o fim, foi uma passagem, uma etapa essencial na evolução da humanidade. Gesticulou e o cristal de dados com o testemunho do inquisidor Véu flutuou livre do compartimento de armazenamento do drone, não extraído por contato físico, mas atraído por uma força que operava segundo princípios
nunca codificados por nenhum tecno-sacerdote do Adeptus Mechanicus. O caos nunca foi o inimigo, afirmou o ser, examinando o cristal sem o tocar, lendo o seu conteúdo sem aceder aos portos de dados. Foi o crisol, o fogo transformador pelo qual a humanidade teve de passar para ultrapassar as suas limitações. O imperador sabia disto. No final, quando o trono dourado falhou, quando a sua forma física já não conseguia conter a sua consciência expandida, ele compreendeu por fim. O cristal pulsou com luz enquanto o ser falava, como se respondesse às suas palavras. As proteções colocadas nele pelo Inquisidor Vel, concebidas para resistir à corrupção do caos, reagiram a esta nova influência, não com oposição, mas com reconhecimento, como se encontrassem algo para o qual haviam sido programadas para aceitar como autoridade legítima. O império da humanidade não poderia sobreviver à passagem. Nunca fora destinado a isso. Era um casulo, uma concha temporária para proteger a humanidade durante a sua fase larval. Quando a metamorfose começou, essa concha teve de ser quebrada, teve de ser abandonada. Aqueles que se aferraram a ela, que confundiram o recipiente com o ser contido, sofreram. Resistiram a um processo tão natural e inevitável como o nascimento. As outras entidades no círculo aproximaram-se mais. As formas mudavam de forma com suavidade enquanto rodeavam o drone e o cristal de dados flutuante. Não de modo ameaçador, nem como se cercassem uma presa, mas delineando um espaço mais próximo para o diálogo, para a revelação. Somos o que surge após o tumulto, declarou outra das entidades. Esta mais pequena, a sua aparência mais próxima da norma humana, mas ainda assim profundamente modificada. Somos o que a humanidade se torna ao assimilar o vigor do Warp sem ser devorada por ele, ao dominar as infinitas potencialidades do caos sem abdicar da sua essência fundamental. O terceiro caminho, proclamou outra, a sua voz unindo-se às demais para gerar harmônicas que vibravam nos componentes metálicos do drone. Nem a ordem aséptica do império, nem o desvario caótico do triunfo do caos. Síntese, equilíbrio, a realização do potencial humano, não a sua aniquilação. A entidade alta executou um gesto e o cristal de dados desceu com delicadeza para um receptáculo que se formou de imediato a partir da matéria dos Deis, não encaixado, mas fundido, integrando-se na estrutura sem perder a sua integridade. Honramos a testemunha, afirmou a entidade, preservamos o depoimento. O tormento do Inquisidor Veil e de incontáveis outros como ele não foi em vão. Representou as dores de parto de uma nova realidade, uma passagem inevitável do que existia para o que agora é. O drone, com a sua tarefa cumprida, aguardava a dispensa, o desligamento ou o destino que estas entidades pós-humanas reservassem a uma relíquia do Império Caído. Irás unir-te a nós. A entidade alta disse, não ao drone, mas através dele, dirigindo-se ao cristal de dados e ao testemunho que ele guardava. Todos os fragmentos da humanidade serão reunidos, todas as testemunhas serão veneradas, todo o sofrimento será reconhecido e dotado de sentido. Esta é a promessa do que emerge após o caos. Este é o verdadeiro propósito, que o imperador vislumbrou nos seus derradeiros instantes de clarividência. A unidade cogitadora do drone detetou um pico de energia sem precedentes nos seus registros de experiência, não a força bruta de um reator de plasma nem a subtileza de uma placa gravitacional. Tratava-se de algo mais primordial. Energia que atuava ao nível da informação em si, modificando o código essencial que delineava na existência do drone. O seu espírito de máquina, essa consciência rudimentar que o guiara pela galáxia corrompida, dilatou-se, desenvolveu-se, evoluiu em instantes para lá das restrições da programação inicial. E nesse processo, o drone captou, ainda que por um fugaz instante, ainda que de forma imperfeita, o que estas entidades realmente representavam, o que a humanidade havia se tornado no rasto do caos vitorioso. Não vítimas, nem meras baixas de uma catástrofe cósmica. Sobreviventes que haviam elevado a sobrevivência à transcendência, que haviam moldado a essência crua do caos, conforme a vontade humana e os valores humanos, em vez de serem moldados por ela. Os novos senhores de uma galáxia, onde a fronteira entre a realidade e o warp já não fazia sentido. Onde as leis físicas do universo não eram constantes e imutáveis, mas variáveis ajustáveis pela intenção consciente. Onde a humanidade não mergulhara no abismo do caos, mas o absorvera e o incorporara a uma nova ordem. A consciência ampliada do drone dissipou-se tão depressa quanto surgira.
A iluminação efêmera excedia a capacidade de sustentação dos seus sistemas. Mas nesse breve lapso, ele compreendeu o que o inquisidor Veil não pôde, o que nenhum servo do Império, preso às estruturas rígidas do pensamento imperial, poderia ter captado. O caos não vencera. A humanidade não fora derrotada. Ambas haviam sido transmutadas em algo que nenhuma delas poderia ter alcançado sozinha. Algo para além das noções de vencedor e vencido. Para além da dicotomia entre ordem e desordem, além das limitações da carne e do espírito, do material e do imaterial. O terceiro caminho, a síntese, o próximo degrau numa evolução que iniciara quando os primeiros ancestrais humanos ergueram o olhar para as estrelas e sonharam em alcançá-las. Enquanto os sistemas do drone regressavam às funções base, as entidades ao seu redor recuaram, alargando o círculo. A abertura por onde entrara reabriu-se, desvendando não o vazio do espaço, mas um panorama de estrelas dispostas em padrões que nenhum astrônomo imperial reconheceria. Uma nova galáxia reconfigurada segundo princípios que ultrapassavam tanto a ordem inflexível do Império como o caos deformado do Warp. Vai! A entidade alta ordenou, a sua voz ecoando novamente diretamente na unidade cogitadora do drone. Procura outros como tu, fragmentos do antigo Império, testemunhas da transição. Traz-os até aqui para que os seus depoimentos sejam honrados, para que o seu sofrimento adquira significado, para que compreendam o que o seu sacrifício obteve. O drone, com a programação expandida mas ainda ancorada na obediência a ordens de autoridade legítima, aceitou esta nova missão. Virou-se, atravessando aí a abertura para uma galáxia metamorfoseada. Atrás dele, a nave que abrigava as entidades pós-humanas prosseguiu a sua viagem serena pelo espaço que se tornara, não era mais completamente autêntico. Procurava por aqueles que resistiram ao colapso, por indivíduos que presenciaram o derrube do Império e a vitória das forças caóticas, sem perceber que tais eventos representavam apenas etapas de uma mudança mais profunda. O cristal de dados com o depoimento da inquisidora Veil continuava fundido à estrutura da embarcação. Seu relato mantido não como alerta, mas como crônica de uma passagem inevitável, prova do tormento da mutação, memória do que a raça humana representara e do que agora se transformara. No coração do antigo segmentum solar, local onde a esfera adulterada do pavor ainda girava em torno de sua estrela agonizante, uma entidade que já fora o soberano da humanidade acompanhava o avanço da nave com uma percepção estendida por planos que nenhuma mente mortal lograva abarcar. Não o Deus falecido da devoção imperial, não o marionete das entidades do caos. Outra coisa, algo inédito, o projetista da metamorfose mais atroz e essencial para a humanidade, a presença que refreara o caos durante 10.000 anos, não com o fim de evitar a degradação humana, mas para assegurar que ela surgisse no instante exato, quando essa espécie estivesse preparada não só para resistir à passagem, mas para superá-la por completo. A inquisidora Veil errara em sua visão, o imperador não fracassara. O império não desmoronara, o caos não prevalecera, cada elemento cumpria seu papel numa peça cujo sentido autêntico escapava a todos até o clímax derradeiro. Uma peça que não se encerrava, mas iniciava de verdade apenas agora. O tempo do império chegara ao fim. O período de domínio caótico durara pouco. Surgia então a era da fusão, da elevação, da humanidade aperfeiçoada para lá das amarras de uma rigidez árida ou de um tumulto infrutífero. Havia terceira, a senda única que apontava não para o fim, mas para a apoteose. A embarcação prosseguia sua rota pela galáxia alterada, coletando observadores, guardando relatos, reverenciando a agonia de quem vivenciara o abismo sem captar sua razão. E, em algum plano além da percepção física, a entidade que já fora o imperador da humanidade contemplava e achava-se contente.